Bom dia a todos, eu sou o Dr. Paulo Roberto Zeles, aqui em nome de todo o staff da Medicina Esportiva Unifesp. Agradeço a presença de todos, a presença principalmente da professora doutora Heloísa Teodoro, professor Clayton, que também está aqui com a gente. Professora Heloísa, é a primeira vez que eu converso, né? Na verdade, conversamos um pouquinho antes dessa aula, e com muito orgulho anuncio para vocês que ela vai fazer parte da nossa equipe agora. Vai ficar no nosso ambulatório, junto com o Clayton, com a Andrea, e com todo o nosso staff. É uma pessoa extremamente capacitada, muito bem recomendada pelo Clayton, que é nosso coordenador aí, uma pessoa de confiança, uma pessoa que é referência na endocrinologia do esporte, né? Então, eu gostaria, Heloísa, como hoje talvez seja a primeira oportunidade para muitos, que você se apresentasse de forma resumida, falasse um pouquinho da sua formação, como é que você chegou aqui, sua expectativa aí para trabalhar junto com a gente. Bem-vinda, é um enorme prazer. Muito obrigada, bom dia a todos, né? Primeiramente, quero agradecer mais uma vez o convite do Dr. Clayton, né, o seu convite para estar aqui, né, participando dessa aula hoje e também para estar junto de vocês, né? Estou muito feliz com esse convite, espero poder contribuir, né, atender aí as expectativas de vocês. Então, falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou nutricionista, formada aqui pela Universidade de Caxias do Sul, sou mestre e doutora em saúde coletiva pela Unicinos. Então, eu trabalho, né, desde a graduação ainda bastante na área de pesquisa, né, pesquisa epidemiológica, pesquisa de base populacional, trabalho com a parte de análise estatística, né, sempre ministro aulas dentro da linha de epidemiologia e também de nutrição, né, então eu sou professora aqui na Universidade de Caxias do Sul desde 2013, tanto na parte geral de epidemiologia quanto na parte específica de nutrição, né. Paralelo a isso, eu também atuo como nutricionista e também trabalho na Hawks Company, né, onde eu me aproximei mais do Dr. Clayton e trabalho junto com ele, atuando ali na forma dos protocolos, né, desenvolvimento de materiais e também de treinamento de profissionais, agora com a expansão por meio de franquias da Hawks Clinic, né. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu trouxe uma apresentação mais voltada à questão de prevenção, então eu vou trazer também alguns aspectos epidemiológicos relacionados a isso. Mas a proposta é ser uma conversa, né? Ser algo assim mais informal. Então, também, se vocês ficarem com dúvida ao longo da apresentação e quiserem me interromper, fiquem bem à vontade, né? Para a gente ir conversando também ao longo desse tempo aqui, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. O tema da palestra vai ser: atividade física e estilo de vida podem reduzir o risco de câncer? Né? Então, fica aqui a pergunta para a gente ir respondendo ao longo da apresentação. Ai, peraí que não está passando. Deixa eu ver o que aconteceu. Às vezes, quando ele não avança na setinha, se você clicar na sua apresentação, embaixo à direita ou à esquerda, você consegue avançar. Perfeito. Tá, agora foi, Tá tem que bom? clicar. O Sim, nosso é que eu tô público mais... aqui, só para te atualizar, a maioria são residentes de medicina esportiva, quase todos gostam muito de nutrologia, muitos fazem a pós-graduação da Abram em paralelo, tem algumas professoras da ginecologia também que participam, geralmente também alguns ortopedistas e nutricionistas também, então um público aí bem eclético. Fique à vontade, pode seguir. Obrigada. Agora sim, tá? Clicando foi, estou mais acostumada com o Google Meet, mas perfeito. Então, aqui, né, eu me basei bastante nesse artigo que ele fala, ele traz bastante aspectos em relação à prevenção, né, o papel da atividade física e do estilo de vida na questão da redução de risco do câncer. Mas antes da gente entrar em aspectos mais relacionados ao fator de prevenção, né, algumas premissas que a gente precisa sempre ter em mente quando a gente fala do papel da prevenção em relação a qualquer doença crônica, né? Então, o câncer, ele é uma doença multifatorial, né? Então, ou seja, nós vamos estudar determinantes, né, de uma forma isolada, muitas vezes, mas a gente precisa entender que não tem só um determinante para o desenvolvimento e para a incidência dessa doença, né, no indivíduo ou de uma forma maior na população. O que mais que a gente percebe em relação ao câncer, né? O aumento da incidência também esteve relacionado a uma melhora da questão tecnológica, né? Então, o aumento do diagnóstico precoce também levou ao aumento da incidência e da prevalência de câncer.
e também o aumento da expectativa de vida da população e o avanço, né, do tratamento de outros tipos de doença. Então, a gente também precisa entender que isso também é uma consequência da melhora da medicina e dos estudos como um todo, e agora focar nessas doenças crônicas para também garantir a qualidade de vida e, mais do que isso, a prevenção da ocorrência da doença. O aumento das doenças crônicas também estão relacionadas diretamente com uma mudança do padrão do estilo de vida da população. E por isso a gente passou por 3 grandes transições, né? Nós passamos pela transição demográfica. Então, se a gente olhar hoje, né, a nossa pirâmide estrutural da população, a gente vê que a base tem se reduzido, ou seja, o número de filhos, né, por casal, por família ali reduziram, o número de crianças também, e aumentou, né, a questão do ápice da pirâmide. Então, nós temos uma população mais idosa, né, e como consequência, um aumento de doenças crônicas que anteriormente a gente não enxergava tanto. Não que essas doenças não ocorram em crianças e adolescentes, mas o aumento da incidência também está relacionado com essa mudança na pirâmide etária da população. Mudança epidemiológica, como a gente já falou, as doenças transmissíveis, de certa forma, foram reduzidas, né, e o aumento das doenças crônicas, então, impactou, né, no cenário que a gente vê hoje. E a transição nutricional, que também veio de uma forma abrupta aí, né, numa mudança do estilo de vida das famílias, então, que deixaram de ter uma alimentação mais in natura, mais natural, e passou a ser mais ultraprocessado, né, que teve impacto, né, em todos os ciclos da vida, então, desde a criança, com a introdução alimentar feita de uma maneira inadequada, né, até no adulto e no idoso. Então, agora a gente está lutando, né, por meio de políticas públicas para tentar resgatar, para tentar trazer a alimentação de uma forma mais natural possível, né, para que isso a gente tem mais do que evidências científicas que mostram que é dessa maneira que a gente vai conseguir melhorar a saúde da população, né? Então, são alguns aspectos que a gente precisa considerar quando a gente fala em prevenção, tá? Bom, aqui, né, no terceiro slide, eu já vou responder a pergunta inicial, né, que é se a atividade física e o estilo de vida podem reduzir o risco de câncer, né? E a resposta é sim, e de uma maneira bem expressiva. Então, esse gráfico, né, no formato de pizza, ele nos dá uma ideia bem clara do impacto que o estilo de vida pode ter na questão das causas atribuíveis, modificáveis na incidência de câncer. Então, olhando aqui, 33% das causas estão relacionadas ao fumo, né, que é um aspecto de vida modificável. 20% relacionado ao excesso de peso e à obesidade. Então, aqui mais do que 50% a gente consegue tranquilamente, né, não tranquilamente, mas é possível modificar, é possível trabalhar nessas questões para reduzir a incidência e os desfechos não favoráveis em relação ao câncer. Depois entra, de uma forma reduzida, mas também expressiva, a questão da atividade física, do controle alimentar, do consumo de álcool, do próprio aspecto ambiental, né, que é a questão de poluição e a questão do trabalho, se a pessoa é exposta a algum fator no trabalho que pode levar ao desenvolvimento do câncer. Então, pensando em todas essas características, né, como a gente falou, que é uma questão multifatorial, além da história familiar, além da questão genética, que também está presente muitas vezes no desenvolvimento de câncer, esse estudo, ele propõe intervenções a nível individual e a nível populacional, que é dessa forma que a gente vai conseguir, então, ter uma eficácia melhor na prevenção do câncer, né? Então, aqui, olhando para esse gráfico na forma de pizza, entendendo esses percentuais, entendendo como o estilo de vida impacta, né, de uma forma expressiva no desenvolvimento, né, do câncer na população, então, se penso aqui em estratégias a nível individual. Então, quais são as recomendações, né? Manter o peso dentro do considerado adequado para a idade, né, e para a altura, enfim. Evitar, né, o consumo de álcool e não fumar, né? Essa é uma recomendação forte e que impacta bastante na questão da prevenção do câncer. Comer de forma saudável, ser ativo fisicamente, conhecer a sua história familiar, né, se existe ali já uma predisposição, ele procurar
né, fazer exames preventivos para ter um diagnóstico precoce, não se expor, né, aos raios solares que podem favorecer o câncer, fazer os exames preventivos, né, conforme a regulamentação, né, e, quando possível, fazer as vacinas disponíveis para evitar, né, alguns tipos de câncer. E aqui, a nível populacional, o que se pensa? Bom, então se sabe, né, que existem muitos fatores que são modificáveis, deve-se investir em políticas públicas que realmente fomentem esse estilo de vida de forma saudável. Mas, assim, ó, lendo vários artigos que falaram sobre prevenção de câncer e também entendendo um pouco de saúde pública, o que a gente vê? Não somente a recomendação, porque recomendação a gente tem várias, o que a gente precisa são de ações efetivas, ações práticas, né? Então, ok, né, existe uma política pública a nível nacional, mas como isso vai ser efetivamente executado a nível municipal? Então, a gente precisa de ações mais claras, né, e mais práticas para que realmente tenha um efeito positivo na população. Acesso universal aos serviços de saúde, né, que é uma premissa nossa, que é uma premissa do nosso sistema de saúde, porém, ainda falho em alguns aspectos. E, de maneira geral, que os profissionais de saúde estejam a par dessas informações para que possam estar educando a população, né? Então, nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos nos enxergar como educador, né? E sempre atuar de forma preventiva. Tá, tem que clicar, já tinha esquecido. E pensando, né, nos níveis de prevenção, esse mesmo artigo, ele traz a história natural da doença. Quando a gente fala em história natural da doença, a gente pode pensar em qualquer doença crônica, né? Existe ali a evidência, né, de como ela ocorre, né? Como ela é diagnosticada, quais são os fatores de risco que aumentam a predisposição de ocorrência dessa doença e qual que é o possível prognóstico dessa doença, tá? Então, a gente conhece ali a história natural da doença, do câncer, do diabetes, da obesidade, da hipertensão, né? Então, seria essa linha conhecida da história natural da doença. E o que é uma prevenção? A prevenção é uma interceptação, é uma intervenção nesses níveis, que pode ser, e o ideal é que seja de forma mais precoce possível, atuando na forma de promoção de saúde, né? Todos nós gostaríamos de estar sempre atuando ali na forma de promoção de saúde, que é levar essas informações para a população a nível individual, é manter a saúde da população, pratica atividade física, se alimenta bem, tem uma boa saúde mental, né? Então, é promover a saúde para manter essa condição. Depois, então, pode ter a faixa que a pessoa já está se expondo a alguns fatores de risco. Então, ali a gente vai atuar de uma forma preventiva, orientando essa pessoa a modificar alguns hábitos, né? Mas não só orientar, mas dar o caminho. Por isso também a importância dos atendimentos individuais e da equipe né, interprofissional que atue de forma transdisciplinar com esse paciente, né? Porque, enfim, ele já está com algum estilo de vida que não é adequado, né? Muitas vezes ele sabe disso, só que a gente tem que orientar de que forma que ele vai poder mudar essa condição. Então, mais uma vez, atuando de forma preventiva. Próximo nível, bom, a pessoa já teve o diagnóstico, né? Ela teve ali o diagnóstico de câncer, então a gente vai atuar de uma forma preventiva para evitar os agravos dessa doença, e assim por diante. Então a gente sempre tem que pensar, né, enquanto profissionais de saúde, de que maneira que eu vou prevenir que essa pessoa evolua num quadro pior, né? Então são os diversos níveis de prevenção, né, e que a atividade física, ela atua em todos esses níveis. Intensidade, formas diferentes, mas ela está presente desde a promoção de saúde, né? E a gente faz promoção de saúde em todas as fases da vida, né? Desde lá da criança, incentivando ela dentro da escola a ter o hábito de fazer atividade física, desde um adulto e um idoso também, que possa ter isso como parte do seu dia a dia, parte de sua rotina. Até a prevenção de alguém que já está num tratamento, né, quimioterápico, muitas vezes ali, do câncer, que ele pode estar praticando atividade física de acordo com seu estado nutricional, como uma prevenção de um agravo maior, né, de uma situação ali de saúde, tá? Então, só para entender aqui os diferentes níveis de prevenção.
E nesse gráfico, ele mostra de uma forma mais específica. Então, nós temos a prevenção primária, secundária e terciária. A primária é essa que eu falei para vocês. Então, é antes de entrar no período patogênico, tá? Isso serve para todas as doenças crônicas. Então, antes de eu ter um diagnóstico, eu posso já verificar, né, se aquela pessoa tem ou não hábitos de vida adequado e, com base nisso, junto com ela, propor metas de mudança, orientando qual é a melhor forma para ela sair dessa condição que provavelmente vai levar a algum agravo de saúde. Prevenção secundária seria também um diagnóstico precoce. É ver, bom, né, essa pessoa já está tendo alguns sintomas, né, encaminhar para um serviço de saúde que possa fazer ali o teste diagnóstico, identificar o quanto antes e iniciar o tratamento precoce. Essa seria a prevenção secundária. E a terciária, então, é após esse diagnóstico, identificar como está o estado nutricional dessa pessoa e daí sim iniciar novamente com mudança de estilo de vida, essa é a recomendação, para melhorar o prognóstico da pessoa. E agora, né, conversando mais com pessoas né, que tiveram diagnóstico de câncer, muitas vezes, após ali o tratamento, essa doença pode ser uma janela de oportunidade de mudança de estilo de vida. Então, a pessoa percebe a necessidade, né, de mudar algumas questões relacionadas à alimentação, à prática de exercício físico, né, o autocuidado, a saúde mental. Então, mesmo após a remissão do câncer, essa oportunidade que ela teve de mudar de estilo de vida vai garantir que ela não tenha uma recidiva e que também não tenha um novo tipo de câncer, né? E, claro, mantendo ali os exames de acompanhamento, né? Então, esse estudo também traz isso, que a mudança de estilo de vida, quando efetiva, ou seja, quando realmente a pessoa consegue introduzir isso na sua rotina diária, leva ao quê? A uma redução da recidiva de câncer e uma redução da chance de desenvolver um novo câncer, né, em algum outro local. Então, isso está bem documentado, tem várias meta-análises que mostram isso. Então, sempre identificar ali uma oportunidade para a pessoa poder mudar os seus hábitos, principalmente relacionados à alimentação, à atividade física e à saúde mental, tá? Esse outro estudo que também esse aqui foi uma revisão sistemática, o que ele mostrou, que eu achei bem interessante e resolvi trazer aqui para vocês também. Ele montou, então, uma tabela com os fatores, né, relacionados ao desenvolvimento de câncer e os possíveis tipos de câncer. Então, em preto, estão pintados aqueles quadrados que realmente mostraram uma forte evidência que aumentam, sim, a predisposição ao risco de câncer. Então, está claro que o hábito de fumar, né, está diretamente associado com esses tipos de câncer, o consumo de bebida alcoólica, né, claro que além daquele padrão social moderado, né, também esteve diretamente associado ao desenvolvimento desses tipos de câncer. O aumento da gordura corporal, ou seja, a obesidade, o excesso de peso, também esteve diretamente relacionado a vários tipos de câncer. E aqui, olhando então para o lado, aqui também como fator de risco, né, o consumo de carne vermelha processada, que tem sido bastante estudado e várias diretrizes já estão recomendando a redução do consumo de carne vermelha, principalmente, né, os embutidos, né, que são os processados e ultraprocessados, justamente por essa associação. Então, já está bem clara a associação do consumo de carne vermelha processada, que são os embutidos, com câncer coloretal, né? E existe recomendação, né, de associação com outros tipos de câncer. Agora, olhando então para o lado positivo, né? Então, esses aqui são os fatores de risco e quais seriam os fatores protetores para reduzir o risco de câncer, então, em diversos tipos que foram analisados aqui. A prática de atividade física, ó, então essa aqui ela teve mais evidência em relação à redução de risco do câncer de colo retal e teve indicação de redução de risco de câncer para outros tipos, principalmente relacionados à saúde da mulher, né, o câncer de mama e de endométrio, tá? A redução de gordura da dieta também teve um efeito positivo e o aumento de fibras também, assim como o de vegetais. Então, por meio desse mapeamento, a gente já consegue ter claro quais são os fatores que levam a uma predisposição
né, aumentam o risco de câncer, e aqueles que, pelo contrário, trazem um efeito preventivo, né, um efeito protetor para o desenvolvimento do risco de câncer, tá? Então, esse quadro eu achei bem didático, e ele foi feito, então, baseado em estudos longitudinais de acompanhamento para que pudessem realmente mostrar essa associação. Bom, mas até agora eu falei de estilo de vida, né, como um todo. Mas o nosso foco é mais a atividade física. O que os estudos têm mostrado em relação a isso? Que é um pouco difícil de recortar somente a atividade física do estilo de vida, porque também a gente entende, eu vou mostrar isso depois num outro estudo, que é um cluster, ou seja, que a pessoa, ela molda o seu estilo de vida. Então, dificilmente uma pessoa vai ser ativa fisicamente, vai se alimentar mal e vai ter uma saúde mental ruim. Dificilmente. O que se vê? Então, normalmente a pessoa que pratica atividade física, ela se alimenta melhor, ela tem uma condição de saúde mental melhor, ela tem hábitos saudáveis, né? Então, uma coisa vai levando a outra, né? Os fatores, eles são desencadeantes. Então, quando eu pratico atividade física, eu me sinto melhor, eu tenho mais disposição, eu procuro me alimentar melhor, então a gente diz que é um cluster. Então, por isso que é difícil eu separar a prática de atividade física das outras atividades, assim como o contrário também é verdadeiro. Então, aquela pessoa que é sedentária, ela tende a comer mais alimentos gordurosos e açucarados, ela tende a ficar mais na frente da TV, e ela tende a ter pensamentos ruins, ela tende a ser depressiva, né? Então, uma coisa desencadeia a outra, né? Então, o que os estudos mostram? Que recortar somente a atividade física, ela é um pouco complicada de se avaliar, principalmente por diferentes padrões de cada indivíduo, e porque o câncer é algo que precisa se estudar a nível longitudinal, tá? Então, por isso que a gente não tem tanta informação exata entre a atividade física e os tipos de câncer. Mas o que a gente já conseguiu identificar por meio de estudos epidemiológicos? Associações inversas. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, tá Associações... ótimo. Pode seguir. Se tiver pergunta aqui, eu te chamo. Tá ótimo. Tá, perfeito. Então, associações inversas entre a prática de atividade física e o risco de alguns cânceres, principalmente renal, de mama após menopausa, endométrio, pâncreas, cólon e esôfago, tá? Mas o que se identificou como o caminho, né, dessa redução do risco de câncer e o aumento da prática de atividade física? Como consequência do aumento da prática de atividade física, também houve redução do peso. Então, esses tipos de câncer, eles estão associados à obesidade. Então, a partir do momento que a pessoa começa a praticar atividade física e tem uma redução de peso, ela também automaticamente reduz o risco. Então, são dois fatores que são juntos, né? São correlacionados, a prática de atividade física e a redução de peso. E os dois juntos favorecem a redução de risco de câncer. Aqueles, então, que foram mais diretamente relacionados à prática de atividade física, sem estar tão relacionado com a redução de peso, foi o câncer de bexiga e o câncer gástrico, assim como o câncer de próstata também mostrou uma redução maior, independente do peso, tá? Então, também, aqui num estudo de pacientes com câncer, né, e que eram fumantes, mostrou um prognóstico positivo para aqueles que praticavam atividade física, tá? E o que se encontrou também de resultados? Então, qual que é a explicação, né, dessas atividades? Então, quem já está dentro de um quadro diagnóstico, né, então melhoras de parâmetros intermediários de aptidão física, melhora metabólica e também melhora na saúde mental. Então, o exercício físico, ele traz vários benefícios para a recuperação desse estado de saúde. E na prevenção, então, os benefícios da atividade física na prevenção de câncer primário ou também terciário, ou seja, quando eu já tenho lá o diagnóstico, mostrou efeitos do exercício sobre os parâmetros de inflamação, então redução de fatores que levam à inflamação, melhora da função imunológica, melhora da sensibilidade à insulina, adiponectina, leptina, né, melhora dos perfis de leptina e dos esteroides sexuais. Então, ou seja, a atividade física, ela traz um benefício como um todo, tanto na prevenção quanto naquele paciente que já está em tratamento,
tá? E daí aqui também explica que passa, mais uma vez, sobre a questão também de adequação de peso. Então, é uma melhora geral, global, da saúde do paciente, tá? E aqui, como eu entrei nesse aspecto, né, de redução de peso, que a atividade física, ela está diretamente relacionada à redução de peso, na semana passada a gente conversou sobre os highlights da Obesity Week, né, que falava justamente sobre isso. Então, eu puxei alguns slides daquela apresentação que estão relacionados a isso. Então, mostrando que a obesidade, ela é um dos grandes fatores de risco para o câncer, como a gente viu lá no início da apresentação também, que ela afeta mais mulheres do que homens nessa questão, né? Então, a obesidade, ela favorece mais as mulheres a terem uma incidência maior de câncer do que homens. E como eu falei, tem toda essa questão do cluster, né? Então, a pessoa com obesidade, ela pratica menos atividade física, ela se alimenta de uma forma pior e tudo isso vai somando ali nos fatores de risco para o desenvolvimento da doença, tá? Então, aqui mostra, né, que todos esses tipos de câncer tiveram uma associação positiva com a obesidade ou com um aumento de peso em estudos longitudinais. Aqui, então, para reforçar, né, essa aqui foi uma meta-análise, né, de estudos epidemiológicos que mostrou que o aumento do IMC esteve diretamente associado com o aumento de risco de câncer de mama em mulheres na pós-menopausa, né? Então, esse gráfico eu também tinha mostrado, mas eu vim aqui para reforçar, né, como o aumento de peso ele tem um efeito bem importante na questão do aumento de risco, né? Então, as células de gordura, elas têm um efeito ali sobre a mutação da célula do câncer, e ela aumenta tanto na questão do surgimento da doença, quanto na piora do prognóstico, tá? Então, todos os estudos mostraram isso. Então, as intervenções que a gente falou, né, os níveis de intervenção, eles se fazem necessários tanto lá no início, quanto depois, durante o tratamento, tá? Ótimo, e teve, né, significância estatística em relação a isso. Aqui também, outra meta-análise que mostrou um efeito dose-resposta, né, na questão da piora do prognóstico em relação a pessoas com obesidade. Então, aquelas pessoas com um IMC maior tiveram um pior prognóstico de câncer em relação àquelas com um IMC menor, tá? Então, mais uma vez, a importância do controle de peso, da redução de peso, né, para o surgimento de doenças crônicas, principalmente o câncer e outras cardiovasculares que estão nessa mesma linha de prevenção, tá? Aqui, nesse estudo, eu quis mostrar aquela questão do cluster, né, que eu estava falando para vocês, que são os padrões. Então, quando uma pessoa tem um padrão saudável, o que que ela vai ter? Ela tem mais propensão à prática de atividade física, ela tem mais propensão a se alimentar melhor, ela tem mais propensão a ter um autocuidado, a procurar mais um serviço de saúde para fazer exames preventivos, ou seja, então, todos esses hábitos levam a um cuidado maior em saúde, tá? E foi o que esse estudo mostrou, né, por meio de análises estatísticas, que existe uma tendência a manter um padrão saudável. Então, ou seja, se a gente conseguir quebrar esse padrão não saudável em pelo menos um hábito de uma pessoa, isso pode ter um desenrolar, um desencadear de outros hábitos saudáveis. Então, por exemplo, se a gente pegar lá na prevenção primária, uma pessoa que deixou de praticar atividade física, que naquele momento está sedentário, está um pouco desmotivado, né, a gente conseguir de alguma forma levar ela a aumentar, né, sua prática de atividade física como uma rotina, isso também vai auxiliar ela a se alimentar melhor, a tomar mais água, né? Então, a gente precisa entender isso enquanto educadores em saúde, que a quebra de um hábito não saudável pode levar a uma melhoria do quadro geral de saúde daquela pessoa, né? Então, ter isso em mente é importante e pensar, então, na saúde de uma forma integral. Então, a partir do momento que eu insiro atividade física na rotina daquela pessoa, eu estou melhorando a saúde dela como um todo, né? E prevenindo diversas doenças e promovendo ali, claro, que a gente precisa de todos os profissionais trabalhando de uma forma conjunta, mas ela vai ter mais vontade de procurar um nutricionista, ou por conta própria ela vai procurar melhorar os seus hábitos de saúde, né? Então, isso tudo
tem evidência, né, que mostra que existe um padrão saudável e um padrão não saudável. A partir do momento que a gente consegue modificar algum desses hábitos, a gente desperta naquela pessoa, né, gatilhos para melhorar o seu comportamento, né, perante a sua saúde, tá? Então, isso mostrou, claro, que as mulheres aqui, né, depois fez uma outra análise, né, que as mulheres tendem a se cuidar mais do que os homens, tendem a responder mais a esse efeito, de uma forma mais rápida, né? Às vezes os homens demoram um pouco mais nesse sentido. Aqui mostra também que o padrão não saudável, ele envolve mais o consumo de bebida alcoólica e o hábito de fumar, né? Dificilmente uma pessoa que pratica atividade física, que se alimenta bem, vai ter o hábito de fumar, né? Então, mais uma vez, seguindo essa linha de clusters e de padrões saudáveis e não saudáveis, né? Claro que a gente também não pode ser tão dicotômico, né, no nosso pensamento, mas que sim, existe essa tendência de ser desta forma, Heloísa, tá? Oi. eu não sei se você vai abordar isso depois, se preferir responder depois, fique à vontade. Mas a gente vê uma redução muito importante do tabagismo, né? A gente sabe que esses Uhum. trabalhos, eles são muitas vezes de cortes que acompanharam populações durante anos, né? Então, será que já existe algum dado mostrando essa redução, enfim, essa redução do papel do tabagismo na incidência de câncer, uma vez que a gente conseguiu reduzir muito o câncer e, ao meu ver, eu não tenho esse dado, mas me parece que a obesidade hoje é um problema muito maior do que já foi o tabagismo, né? E talvez esses trabalhos sejam antigos. Você leu alguma coisa a respeito disso, da importância, né, da obesidade, por exemplo, aumentando em relação ao tabagismo diminuindo ou não? Claro, né? Na verdade, esses estudos, né, que eu estou mostrando, eles são todos recentes, né? São meta-análises de 2019, 2020. Mostram que, claro que houve uma redução na prevalência de fumo, tá? Na população está em torno de 10 a 15%, uma redução bem expressiva do que era, mas entre os fumantes, a incidência de câncer é alta. Então, mesmo que seja baixo, ele permanece sendo um fator de risco bem importante. Mas hoje, em proporção, com certeza a obesidade, ela tem um destaque muito maior, né? Então, a gente vê ali que o risco, né, entre uma pessoa com obesidade e uma pessoa eutrófica com peso normal é muito maior na pessoa com obesidade, de câncer e de doenças crônicas. Então, claro que a nossa abordagem, né, deve ser de mudança de estilo de vida, claro, pensando numa redução de peso, manter um peso adequado, né, de mudança de estilo de vida, mas por que quando a gente estuda câncer ainda aparece bastante a questão do hábito de fumar? Porque ele é um fator diretamente associado a vários tipos de câncer. Então, ele não sumiu dos estudos porque ele tem ainda um papel importante. Mas a prevalência dele na população foi expressiva a sua redução. E vamos entender por que foi expressiva essa redução, porque houveram políticas públicas que apoiaram isso. Então, a partir do momento que se verificou que o fumo estava diretamente relacionado ao câncer, se retirou da televisão as propagandas, se aumentou a tributação sobre o fumo. Então, de várias formas, a população foi desestimulada a este hábito, né? Que é o mesmo que a gente vem discutindo, por exemplo, em relação aos alimentos ultraprocessados. Né? Se está bem claro, se há evidência científica suficiente que o consumo ali, né, de salgadinho, de bolacha recheada, de alimentos ultraprocessados estão relacionados ao aumento de doença crônica na população, por que não trabalhar nessa mesma linha? Né? Porque no próximo ano já vai mudar a rotulagem, que já vai auxiliar, porque hoje, por mais que a gente ensine as pessoas a lerem rótulos, não são todas que conseguem. Então, deixar ali o rótulo mais expressivo, que a pessoa consiga fazer melhor essa escolha lá na hora da compra, já vai auxiliar. Mas a gente precisa agir da mesma forma para aquilo que a gente sabe que existe evidência que traz prejuízo à saúde. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se tu Perfeito, quer... respondeu muito bem, sim. Também, Paulo, Elo, se eu puder contribuir aí, na realidade, acho que depois na discussão vale a pena até para os residentes entenderem um pouco mais aí do link que existe entre o sedentarismo, a obesidade e o câncer, até em termos de mecanismo fisiopatológico. A gente pode discutir
um pouquinho mais isso. Mas comparando com o cigarro, a gente tem até visto um movimento, né? Existe até uma campanha que ela é mundial já comentando que o sentar é o novo fumar, né? Então isso vem já correlacionando não só o sedentarismo, assim como a ausência de atividade física estruturada dentro daqueles critérios, mas o tempo sedentário. Isso tem correlação com câncer, né, e inclusive com sobrevida de câncer, né, que a gente está mudando um pouco esse enfoque, porque a ideia que é errada, uma mudança de paradigma, né, que o paciente oncológico, o paciente já com um diagnóstico, ou um paciente que tratou câncer, ele é um paciente que, na realidade, ele precisa se poupar, ele precisa diminuir seu gasto energético, porque ele já está muito catabólico. É óbvio que a gente vai ter que respeitar o estado atual de saúde dele, né, durante o tratamento da doença, mas o exercício físico ele só melhora isso. Então, a gente está somando um fator de risco adicional e está substituindo o fator de risco que a gente tinha antes, que era o relacionado ao cigarro, também colocando um parênteses, o câncer de pulmão parece que ele não tem muito link com a obesidade, né? Ele não está naquela lista ali dos cânceres que são, cuja obesidade dá o start ou muda prognóstico, né? Mas assim, para quem trabalha no esporte, sempre digo que a medicina do esporte é a especialidade do futuro, né? Que a gente deve trabalhar cada vez mais com prevenção e o exercício é uma ferramenta surpreendente para isso. E para câncer, eu acho que mais ainda. Depois vamos ter um espacinho ali para a gente discutir mecanismo, que eu acho que vale a pena assim, a gente entender o processo para daí colocar em prática tudo isso que a Heloísa tão bem colocou. Clayton, antes da Heloísa continuar, só para te dar um dado que medicina esportiva é a profissão do futuro, nós temos 105 inscritos na nossa prova agora no começo do ano para 5 vagas, ou seja, 21 candidatos por vaga. Então, o pessoal está começando a ver realmente a medicina esportiva como uma especialidade do futuro. Heloísa, por favor, continue, depois a gente faz uma discussão. Ah, que legal, parabéns aí pelas inscrições, né? Muito bom, né? Então, eu já estou aqui nas minhas considerações finais, né? Logo a gente já discute, bem pertinente isso que o Dr. Clayton trouxe, né? Não trouxe tanto a questão do funcionamento, do mecanismo, né, dentro disso, mas é importante discutir também, eu trouxe mais dados de associação, né, e estudos longitudinais. Bom, então, né, respondendo à pergunta, atividade física e o estilo de vida podem reduzir o risco de câncer? Bom, isso a gente já falou bastante que sim, né, que pelo menos contribui com a redução, né, de isso pode contribuir com no mínimo 1/3 das causas, né, de risco de câncer que a gente viu lá no nosso gráfico. Então, a prática de atividade física, ela reduz o risco de câncer para a maioria dos tipos estudados, né? Passa pela questão da redução de peso. Então, mais uma vez, a obesidade, ela está diretamente associada à incidência de câncer. O ideal é conciliar o estilo de vida saudável, como a gente viu, né? Associando ali a alimentação saudável e a questão da saúde mental também. Ter um olhar, então, para a saúde integral do indivíduo, né? Então, pensar que mudando ali, aumentando a prática de atividade física, a gente pode estar mudando toda uma condição de saúde, e é possível agir de forma preventiva em todos os estágios, que foi isso que o Dr. Clayton reforçou, que a gente pode inserir a atividade física como um fator de promoção de saúde, como um fator preventivo para a incidência da doença e depois que a doença já está diagnosticada, como um fator de prognóstico positivo. Né? Então, a atividade física ela é importante em todas as fases, né? Em todos os níveis de prevenção. Bom, então agradeço, né? De maneira geral, são esses os estudos que eu trouxe para a gente discutir, e agora a gente pode continuar aí com as questões. Vamos abrir aqui para as perguntas, mas queria agradecer a sua apresentação, excelente, né? Não é à toa alguém indicado pelo Clayton, a gente sabe que é alguém extremamente capacitado e habilitado, e você só demonstrou isso. Fico muito feliz por você fazer parte agora da nossa equipe, sinta-se em casa, tá bom? E Clayton, mais uma vez, obrigado aí pela indicação. Nosso ambulatório realmente é um dos carros-chefes aí que a gente tem
na medicina esportiva, então seja muito bem-vinda. Vou abrir aqui para as perguntas, enquanto o pessoal aqui vence a timidez aqui, podem abrir o microfone, podem perguntar. Eu queria ouvir a sua opinião com relação a essa mudança de paradigma que o Clayton fala bastante, né? Hoje a gente tem ideia que o cigarro faz mal, né? A gente tem ideia que o álcool faz mal, mas as pessoas, no meu entendimento, isso eu queria ouvir a opinião de vocês, elas ainda não veem o problema do sedentarismo, elas não veem ainda tanto o problema da obesidade. Algumas pessoas até têm uma postura, às vezes, que parece mais vitimista com relação à obesidade, muito mais como uma coisa passiva, assim, eu peguei a obesidade, não que eu tenha culpa disso. Então, é difícil mudar esse paradigma, né? E o esporte, a atividade física regular, para muitos ainda é visto como uma coisa meio de quem não gosta de trabalhar, é o vagabundo, é o cara que treina todo dia. Pô, mas se não trabalha, ele treina todo dia, né? Então é difícil quando a gente quer justamente mostrar que errado está o que está sentado o dia inteiro, não o que está indo para academia, né? Que a obesidade realmente é uma doença que a gente tem que encarar e tem que lidar, não é uma coisa contagiosa que eu peguei, eu sou vítima passivamente, né? Então, como é que a gente consegue fazer essa mudança de paradigma? Você acha que é realmente com essas campanhas? Como é que a gente consegue conscientizar essa importância de reduzir a obesidade, sedentarismo e promover atividade física como promoção de saúde? Como é que você vê isso, Heloísa e Clayton? Perfeito, mais uma vez, né? Obrigada ali pela questão e pela parabenização. Eu entendo que existem duas formas, né, dentro ali da tua pergunta. Primeiro é aquela pessoa que está sedentária, mas ainda não tem obesidade. Enfim, ela está ali naquela parte que a gente pode atuar de uma forma de promoção de saúde, evitando que ela venha a ter doenças, né? Que daí os gatilhos podem ser por meio de políticas públicas, né? Pode ser por meio do incentivo, que ela busque essa prática, né, que perceba a importância dela. Por que muitas vezes a pessoa não enxerga essa relação direta como ela enxerga com o cigarro, por exemplo? Porque a questão da atividade física parece ser mais longo prazo e não mostra tanto, para ela não é tão direta essa associação. Então, a partir do momento que a gente traz isso de uma forma mais concreta e que ela enxerga os benefícios, e que também a gente deve auxiliar ela a como inserir na rotina, porque muitas vezes ela vem de uma história que ela teve uma experiência não muito adequada, não muito feliz com a atividade física, né? Então tem também toda essa questão de muitas vezes a pessoa com obesidade ir para a academia e não se sentir bem naquele ambiente, e daí gera nela um desconforto também a praticar uma atividade física, né? Então a gente tem que entender todos os motivos que levou ela a deixar de fazer exercício físico e auxiliar ela nesse processo. E também, claro, entender que a obesidade ela é uma doença e não é por preguiça e não é por falta de vontade, que existem vários outros mecanismos ali por trás, né, fisiológicos, que levam a essa condição. Mas claro que associado a isso, a mudança de estilo de vida, ela vai ter um impacto positivo na saúde dela. Então, o que a gente vê, na maioria dos casos, é uma resistência inicial. E quando ela começa a praticar atividade física, que passa a ser parte da rotina dela, ela começa a sentir os benefícios e começa a ter isso realmente como um hábito, né? Então, cabe ao profissional entender ali também qual o gatilho que vai despertar nela essa vontade de iniciar a atividade física. O que nós temos vivenciado também na Haltz é que, por meio de uma equipe interprofissional, a gente consegue obter esses resultados de uma forma mais expressiva. Então, não é somente o médico, somente o nutricionista, somente o educador físico, mas quando a gente atua de forma conjunta, a conduta para o paciente também passa a ser mais assertiva e ele consegue, né, conseguir os seus objetivos, consegue cumprir ali as suas metas. E também, né, só para finalizar, ter o indivíduo ali, né, o cliente, como parte do desenvolvimento dessas metas. Não somos nós que vamos levar essas metas para ele, mas ele tem que fazer parte dessa construção, entendeu? Então, ali, não ser tão prescritivo, mas orientativo, e que ele faça parte dessa conduta. Então, quando o cliente ele faz parte, né, ele consegue montar junto quais vão ser as metas para ele, ele se compromete mais e a sua adesão é maior. É isso que eu vejo também na prática. As Não sei pessoas se está tudo conseguem. claro. Sim, respondeu bem. Clayton também. As pessoas conseguem aderir a essas metas
sem ter tido algum susto muito grande, algum trauma, alguém que infartou, alguém que foi fazer um exame e viu que estava com obstrução coronariana, porque o que eu vejo no consultório é muita dificuldade das pessoas fazerem atividade física com forma regular. Então, eu tento, como uma medida inicial, procurar um esporte que eles gostem. Então, geralmente, para pessoas mais idosas, eu mando fazer dança de salão, às vezes quem é mais jovem ou obeso, eu mando até para o CrossFit, minha linha de estudo foi no CrossFit, mestrado, e eu vi que o CrossFit eu acho legal, então eu prefiro que a pessoa vá. Se você pega um obeso no CrossFit, ele é bem acolhido e todo mundo tenta empurrar ele para cima, tenta ajudar. Na academia, ele se sente um peixe ali fora d'água, né? Então, para quem já está ali nos 40 e nunca fez atividade física, é muito difícil começar. O que vocês usam de estratégia para motivar Então, essa pessoa? se eu puder Por contribuir aí, favor, a Clayton. gente tá numa fase de realmente mudança de linguagem até, né? A ideia é combater, a gente chama de inércia clínica, né? A gente tanto pratica inércia quando a gente não orienta a mudança de estilo de vida, e aí tem o papel da equipe, do profissional de medicina do esporte, quanto a gente faz inércia também quando a gente não trata como doença. Então, a nossa visão é que a obesidade ela é muito estigmatizada. Ela é ligada assim à opção, a relaxamento, à fraqueza de caráter, e a gente sabe que não é assim. Pode colocar 3 pessoas com o mesmo gasto energético, a mesma ingestão calórica, e uma engordar, outra manter peso e outra emagrecer. Tem genética, tem tudo isso. Eu até convido, eu dei uma aula sobre esse tema, está gravado aí no YouTube da disciplina, né? Eu acho que vale talvez rever, porque eu mostro esses pontos. Então, a gente tem alterações metabólicas que fazem engordar. E dentro desse preconceito, por exemplo, alguém que tem diabetes ou que tem hipertensão, sabe que se a gente trata o diabetes, trata a hipertensão, com um medicamento, a pressão baixa, o diabetes controla, e se a gente para, volta a subir. Mas para a obesidade, não, parece que precisa ter uma fórmula mágica que o indivíduo trate e ele nunca mais volte a engordar. Então, a gente precisa primeiro educar muito, a gente vem tendo esse trabalho nos últimos tempos, nesse próprio evento do 7 agora, do dia 10 e do dia 11, a gente vai reabordar essas questões, né? Mas sempre lembrar que precisa tratar, é uma doença. Então, essa história de dar um tapinha nas costas, e obesidade é muito mais do que comer menos e gastar mais energia para poder tratar. Então, mudem os conceitos, né? Aqui a gente está falando de uma coisa grave, que é o câncer, e se vocês vão entender o mecanismo fisiopatológico, é óbvio que também, da mesma forma, alguns tipos o indivíduo tem uma predisposição genética, mas eu tenho certeza do que a gente vem lendo da literatura, que o que dá o start para vários tipos de câncer é a adiposidade, né? Então, a gente tem a resistência à insulina, a hiperinsulinemia é um fator mitogênico, a resistência à leptina da mesma forma, o status inflamatório do obeso, do diabético, de quem tem síndrome metabólica, também dá o start para essas células que estão ali querendo se diferenciar para um câncer, né? Então, a gente tem o próprio sedentarismo também mexe com todos esses mecanismos. Então, a gente tem um ambiente que facilita, aí nós estamos falando hoje de câncer, mas podem ler para doença cardiovascular, para diabetes, a própria alteração psicológica de depressão, de alteração de humor, tudo isso está linkado, é uma fisiopatologia comum. Então, em primeiro lugar, a gente tem que mudar o entendimento, para, a partir daí, mudar a conduta. A gente tem uma série de trabalhos, vocês vão ter a oportunidade de ver, pelo menos eu acho que 4 aulas no nosso simpósio, nosso curso vão abordar tanto a parte clínica quanto depois a parte de tratamento medicamentoso, e a gente consegue interferir nesses mecanismos. E sempre que a gente alia a mudança de estilo de vida, que é a tua dúvida aí, Paulo, a gente consegue mudar através do estilo de vida? Sim, mas a gente sabe da literatura que existe uma faixa de sucesso
que está no máximo a 10% de perda do peso corporal, comparado, por exemplo, com uma cirurgia bariátrica, que pode chegar a mais de 30%, mas existe uma faixa intermediária entre 10% e 30% que a gente vai precisar ajudar o paciente, né? E hoje muda totalmente o prognóstico se a gente tem uma conduta terapêutica médica aliada à prescrição do exercício e do cuidado alimentar. Então, a gente tem que mudar essa visão. A gente está tratando errado uma doença que é seríssima. Nós estamos vendo aí que pode causar câncer, inclusive, né? E os pacientes estão aí sendo expostos e a gente fica nessa inércia de discurso. Não vai se mexer mais e vai comer menos. Não é assim, né? A gente vai ter que mudar essa formatação. A Alice aqui, ela faz uma consideração, mesmo na oncologia, é um desafio inserir esses pacientes em programas de treinamento regular. A maioria sedentários a vida toda. Realmente o principal é a orientação de redução de efeitos colaterais realmente significativo de sobrevida, já comprovado em alguns tipos histológicos, né? Acho que fica, então, bem claro, acho que a apresentação da Heloísa é muito clara nisso, as observações do Clayton aqui, da Alice, acho que o desafio é a gente conseguir divulgar isso, né, implementar isso na nossa prática clínica diária e mudar realmente esse conceito de que a gente tem que ficar sentado, trabalhando, estressado, chega em casa, toma um vinho, toma um uísque para relaxar e acha que a vida é esse atropelo porque os resultados estão aí, né? A gente sabe que é um fator de proteção, atividade física e hábitos saudáveis são fatores de proteção, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer o Clayton, sempre presente, sempre contribuindo, é um dos nossos líderes aí da medicina esportiva, um cara super ativo, então meu agradecimento público ao Clayton, nos ajudou de forma brilhante na organização da jornada, mais uma vez, 10 e 11, convido a todos para participar nesse congresso de medicina esportiva e traumatologia do esporte. A Heloísa, mais uma vez, muito bem-vinda ao time, começou aqui com o pé direito, com uma aula brilhante, um prazer recebê-la aqui, Heloísa, muito obrigado, viu? Muito obrigada, agradeço mais uma vez, fico à disposição. Obrigada, Dr. Clayton, também pelo convite e pelas contribuições excelentes. Obrigada. Parabéns Ótimo aí, dia a Heloísa, todos. seja bem-vindo ao time. Obrigado, Paulo, pelo apoio também, obrigado a todos pela audiência. Uma ótima semana, nos vemos na terça-feira que vem, um abraço a todos.